Ao longo de mais de 100 anos, as aparições em Fátima despertam a atenção da Igreja e do mundo devido ao seu profundo conteúdo. Um fenômeno extraordinário, mas que atinge o ordinário, o cotidiano das pessoas mais comuns. De facto, o livro surgiu numa época difícil e surge numa época muito semelhante à época de 100 anos atrás, que era uma pandemia e, de facto, ainda estávamos a viver o centenário da morte, ou seja, das aparições, depois a morte de Francisco, a morte da Jacinta, envolvidos nisto, e eis que nos vemos com uma pandemia. Eu já tinha sido convidada a escrever o livro alguns anos antes, estava a resistir e começo a escrevê-lo em dezembro de 19, ou seja, precisamente quando a pandemia começa a surgir. E quando chega a Portugal, eu já tinha terminado o livro, pelo menos este primeiro manuscrito. E dou-me conta precisamente isto, que o livro vai tocar temas que podem ser e servir de luz para a pandemia que estamos a viver. Uma linguagem nova e encantadora e com propostas concretas. O novo livro da religiosa da Congregação Aliança de Santa Maria é ainda um convite para reconhecer Fátima como lugar de esperança e sinal da presença de um Deus próximo, sempre pronto a iluminar a humanidade, como escreveu no prefácio o cardeal Antônio Marto, bispo de Leiria, Fátima. Dentro da luz foi um título que surgiu numa conversa familiar, porque eu queria que tivesse no título a palavra luz. Precisamente porque na reflexão que fui fazendo ao longo dos anos, a minha leitura da mensagem de Fátima foi-se focando cada vez mais nesta questão da luz, ao perceber-me que a temática da luz estava presente do princípio ao fim das aparições. Era como a Lúcia descrevia Nossa Senhora e o anjo, figuras luminosas, e o próprio milagre que atesta as aparições é o milagre de luz, que é o milagre de sol. Então eu pensei, tem que estar luz. Mais a dimensão de Cristo, luz do mundo, mais a dimensão batismal com a vela. Eu queria luz. Dentro da luz nasce de uma frase que a Lúcia escreve ao descrever Nossa Senhora. Ela, logo em maio, em 13 de maio de 17, diz ela, estávamos tão próximo dela que ficávamos dentro da luz que a cercava ou que dela espargia. É quando a gente fica próximo de Nossa Senhora, o que ela faz? Mergulha-nos na luz que é Deus. Acho também interessante que a experiência que os pastorinhos fazem, eles viram-se em Deus, que era essa luz, também em maio. Ainda que tenham visto os seus pequeninos defeitos, pecados, fracassos, não sei, viram-no sempre com o olhar de misericórdia que Deus tem sobre nós. E a luz que é Deus é uma luz que incide com ternura e com misericórdia. E o Papa Francisco fala disto na Carta de São José. A melhor forma de olhar para a minha história de pecado é com ternura, porque se não for com ternura, não curo nada. A obra condensa um curso que preparou sobre a mensagem de Fátima no âmbito do centenário das aparições em 2017. No total, já foram 15 edições realizadas com mais de 2.000 participantes. A publicação apresenta-se ainda como uma síntese amadurecida, sólida e atual da mensagem de Fátima, divulgada pela religiosa em Portugal e outros países como Estados Unidos, Brasil, Espanha e Itália. Uma obra que revela a enorme devoção da autora à Nossa Senhora e aos santos pastorinhos de Fátima. Irmã Ângela expressa o seu desejo de que o livro participe da missão de Lúcia de Jesus. A religiosa esteve com a vidente de Fátima algumas vezes, o que a permitiu um amadurecimento na compreensão acerca da mensagem de Fátima e da oração do Santo Rosário. Estar com a Lúcia. Olha, comoveu-me muito. Naquela altura, fiquei muito ansiosa a primeira vez que a vi, não era a primeira vez que estava a vê-la e achava que ela era assim uma pessoa especial, que não era como eu, que andava acima do chão uns centímetros, porque tinha visto Nossa Senhora. E foi fascinante ver que ela era uma mulher normal e interessada, que também me tocou muito pelas minhas coisas. Pronto, queria saber da minha congregação, da minha família e daqueles que estavam connosco, este interesse pelo nosso cotidiano. Que nada é pequeno ou desinteressante, tudo é importante na nossa vida. E eu fiquei muito interessada e muito fascinada por aquilo que eu chamo uma santidade normal. Ou seja, numa mulher que é santa, e é santa extraordinária, em muitas virtudes, heroica, mas como eu, como nós, com uma vida como a nossa. E que nada do que era meu lhe é alheio ou desinteressante. Por outro lado, uma conversa que tive, porque eu nunca estive sozinha com ela, estive sempre com outras pessoas, foi concretamente um senhor que conversando com ela lhe fazia vários pedidos para ela rezar, intenções. E a Lúcia dizia que sim, que rezaria, mas insistia, mas o senhor também, reza o terço todos os dias. E ela ia insistindo sobretudo nisto,
em rezar o terço todos os dias. E eu lembro-me de pensar, isto foi nos anos 2000, no início da década de 2000, de pensar, a Lúcia sabe mais do que eu e viu mais do que eu. E se ela, sabendo o que sabe, insiste nisto, é porque isto deve ser importante. E recordo-me que já rezava o terço, mas comecei a rezar de uma outra forma. E creio que isso está expresso no livro, porque dedico um capítulo só para o Rosário. Dentro da Luz, um itinerário para compreender a mensagem de Fátima. É um livro que é publicado como consequência dos cursos da mensagem de Fátima que o Santuário me convidou para fazer durante os 7 anos de preparação para o centenário das aparições. O objetivo deste livro é precisamente este: colocar por escrito e proporcionar aos peregrinos uma aproximação aos conteúdos teológicos mais importantes desta mesma mensagem. Ou talvez mais do que isso, é convidá-los a fazer esta experiência de estarem dentro da luz que a Virgem Maria aqui trouxe em Fátima e que é o próprio Deus. Uma experiência que os pastorinhos fizeram e que cada um de nós podemos fazer.